Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui ao vivo para mais uma live. Vou aguardar vocês aqui, os nossos convidados. Também a nossa convidada especial, que logo mais estará aqui conosco. Então aguardem e que hoje abordaremos um tema muito importante, que é a ansiedade. E a ansiedade, que é o tema que abordaremos hoje, né, diante das incertezas que estamos enfrentando, todo o mundo inteiro está enfrentando, a ansiedade se tornou um dos problemas psicológicos que mais afetam adultos e jovens. E para falar sobre a importância desse tema, hoje estaremos aqui com uma convidada especial, a psicóloga Priscila Rodrigues, e juntas abordaremos sobre esse tema. Então aguarde, logo mais ela estará aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos aqui a essa live. Eu agradeço a todos pela presença. Temos aqui o Arthur, temos o Maurício, o Bruno, a Antônia, o Ricardo, a Eriquinha, a Aline. Sejam todos bem-vindos. Eu agradeço a presença de vocês aqui na nossa live, tá bom? A nossa convidada não está aqui ainda, então vamos aguardar ela chegar. Seja bem-vindo, Ilame, Cindy, João. Muito obrigada aqui pela presença de vocês. Boa noite, Maurício. Muito bom tê-lo aqui. Vamos ver se a nossa convidada já está aqui. Gilson Barbosa, muito obrigada por estar aqui conosco. Vamos aguardar um pouquinho, que a nossa convidada não chegou ainda, não está online, mas logo mais ela estará aqui para abordar esse tema que eu considero muito importante, tá bom? Então, enquanto ela não chega, se vocês tiverem interesse de fazer perguntas, deixe aqui as suas perguntas, que no decorrer da live nós tentaremos sanar as dúvidas de vocês. E todas as perguntas que ficaram no decorrer da live que a gente não conseguir, em decorrência do tempo, responder todas elas, após isso nós abriremos também caixinhas de perguntas no Instagram para responder, tá bom? Mas acredito que será uma live bem interessante aqui com a interação de vocês e conseguiremos sanar todas as dúvidas, tá bom? Marla, muito bem-vinda. Elisa, G, acho que é G Rodrigues, Edivanete, muito obrigada. Muitas pessoas aqui de Fortaleza, do Ceará, meus familiares também estão aqui. Muito obrigada e saudade de todos vocês. Olá, André, psicólogo André aqui. Muito obrigada pela sua presença. Logo mais a nossa convidada estará aqui, tá bom, gente? Aguarde um pouquinho. Se vocês quiserem se apresentando aqui a todos as pessoas que estão aqui pela primeira vez, deixar de onde vocês são, aqui de São Paulo, eu sei que tem de Fortaleza.
Tudo ótimo, André. Bom tê-lo aqui, viu? Nossa convidada não chegou ainda. Aguardem um pouquinho. Eu vou verificar o que está acontecendo, se houve alguma questão técnica que ela não esteja aqui ainda, tá bom? Só aguardem um pouquinho. Logo mais iniciaremos a falar sobre esse tema bem importante. Rodrigo Camargo, seja bem-vindo. Obrigada, Willamy, pelo apoio. Pauli Rodrigues, acho que é isso. Desculpa se eu falei o nome errado. Arlete, boa noite, seja bem-vindo. Logo mais, para vocês que estão entrando agora, estou aguardando a minha convidada de hoje, logo mais iniciaremos. E para falar sobre o tema, a qual é o tema de hoje, no caso, impactos da cognição no aumento da ansiedade. O que impacta quando estamos ansiosos? Qual é o impacto que a nossa cognição sofre? O que tem acontecido diante de todas as evidências, das dificuldades que o mundo está enfrentando, diante de algo desconhecido, de algo que seja iminente, né, um perigo iminente que a gente não tem controle, que é, no caso, a pandemia, a questão do isolamento social também. Então, é sobre esse tema e sobre a importância dele nas nossas vidas. A ansiedade, ela é boa, nos faz ansiar pelo nosso coisas futuras, ela vem de ansiar por algo. Então, ansiar por um trabalho novo, por uma entrevista, mas até que ponto ela é saudável? Até que ponto ela torna-se patológica no sentido de transtornos? E hoje nós abordaremos sobre esse tema. Nossa convidada já está aqui conosco, eu vou chamar ela. Vem para cá, Priscila Rodrigues. Olá, Boa noite, tudo bem com você? bem, você do tempo. Quanto tempo? Eu estava avaliando a nossa última live, lembrando que faz quase um ano em que nós fizemos a nossa live, abordamos, né, sobre ansiedade. A Priscila, pessoal, é uma profissional que faz muitas pesquisas sobre esse tema, principalmente da ansiedade em pacientes que sofreram traumatismo, aí a lesão adquirida como trauma. E hoje a nossa convidada especial, ela vai abordaremos sobre a ansiedade no aspecto geral, né, no aspecto das nossas vidas, o quanto ela é benéfica, quanto ela passa a ser não saudável, atingindo aí o indivíduo que passa a sofrer com essa questão psicológica. Então, faz quase um ano da nossa live, eu estou muito honrada de tê-la aqui novamente, muito obrigada por aceitar o convite, e temos aqui muitos convidados aguardando falar sobre esse tema, né? Convidados, no caso, para assistir a nossa live, e também os nossos internautas, né? Como podemos falar. Então, para quem não te conhece, Priscila, tem muita gente nova aqui. Eu queria que você começasse se apresentando, para que depois nós pudéssemos abordar o nosso assunto de hoje. Eu agradeço mais uma vez o convite, né, da gente estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante, né? Acho que a Sim. ansiedade é uma das
principais queixas de consultório, né, de alunos. Eu sou professora também, né? Então, eu acho que é super importante. Então, parabéns pela iniciativa. Para quem não sabe, a Ana faz um trabalho super legal também. Ela tem um compilado, sabe, de assuntos, de ideias e traz profissionais para discutir. Então, como ela já falou, né? A gente já fez uma live ano passado e essa não é a única live. Ela faz outras lives com outros profissionais. Então, acho que é um trabalho super bacana, acho que é super importante, né? Pensando que agora a gente está restrito, né, socialmente, Sim. ter um espaço para poder fazer as trocas é super importante. Para quem não me conhece, então, meu nome é Priscila, eu sou neuropsicóloga, eu sou mestre em ciências, eu faço parte do mesmo grupo de pesquisa que a Ana, que é o grupo de neurociências aplicada do Hospital das Clínicas. Eu sou professora no curso de psicologia da Universidade de Mogi das Cruzes e eu coordeno um curso de especialização em neuropsicologia também na Universidade de Mogi das Cruzes. E eu atuo em consultório como neuropsicóloga clínica e como psicóloga na abordagem da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. E a ansiedade, ela é a minha pergunta de pesquisa da vida, sabe? Eu fico pensando, né, de o que é a ansiedade, como ela se manifesta, e no traumatismo craniano, que é o nosso grupo primário, digamos assim, né, do nosso pesquisa de lesões cerebrais, né, mas principalmente Isso. traumatismo craniano, eu percebo na minha prática, todos os pacientes que eu já avaliei que tinham um TCE, né, que tinham um traumatismo craniano, uma das sequelas era a ansiedade em nível patológico. Então, isso é realmente curioso, por assim dizer, né? Assim, é algo que chama a atenção. Então, desde que eu entrei no grupo, eu venho estudando isso, assim, correlacionando a ansiedade com cognição, ansiedade como sequela, ansiedade pré-mórbida. E acaba que assim, a gente vê isso também no dia a dia, né? Então, como eu falei, Com os meus certeza. tem vários alunos, né? Beijos para vocês, saudades. Estão todos aqui te prestigiando, acredito, né? Eu sei que você tem uma vasta gama de contatos dos seus alunos, né? O quanto você é bem querida na sua área, na sua abordagem. E abordar esse tema, eu te agradeço pela exposição, né? Por você também fazer parte desse meu projeto de levar a psicoeducação, aproximar cada vez mais as pessoas da nossa área, saber onde que eles podem, com quem eles podem contar, que profissionais eles podem procurar diante de uma dificuldade, seja ela uma sequela adquirida, no caso do traumatismo, seja uma questão, né, que mudou a vida da pessoa, não só voltada a uma questão de sequela, mas também a dificuldade na questão, nas diversas áreas da vida, né? Partindo aí para um transtorno, não conseguir lidar com as dificuldades, principalmente, como eu estava falando antes de você entrar, na dificuldade do que nós estamos enfrentando. O mundo inteiro está enfrentando uma situação de distanciamento. Hoje, o distanciamento é você demonstrar amor para alguém, você ficar afastado. Então, ficar afastado na questão de proteger a si, proteger a quem você ama. Então, qual o nível de ansiedade? Além a questão de autocobrança, a questão de tentar estar em casa, ficar no home, no caso, trabalhar home office. Também uma cobrança de manter aquela frequência, manter aquela produtividade. Alunos, hoje, o nível de você que é professora e tem, com certeza, pode me falar muito mais sobre isso, o impacto sobre o aprendizado também, quanto a ansiedade, né? Eu estava falando que a ansiedade vem por ansiar por algo, mas algo no sentido de eu anseio até para fazer uma prova, eu anseio por uma entrevista de trabalho, mas até que ponto toda essa mudança de rotina que nós estamos expostos, que tivemos que fazer diversas alterações, o quanto isso tem impactado nas nossas vidas. Partindo aí para um transtorno de ansiedade, né, o propriamente dito, até que ponto considera-se saudável a ansiedade, até que ponto não é.
Então, é o nosso tema de hoje, que a querida Priscila está aqui para abordar sobre ele. E sim, a importância do tema que você escolheu, tanto para o seu mestrado, para aprofundar cada vez mais aí no seu doutorado, uma pesquisa contínua, né? Começou com paciente com traumatismo, lesão adquirida, mas até que ponto era antes uma ansiedade que a pessoa já tinha, né, no aspecto normal da vida, e passou a ter essa sequela adquirida e principalmente a questões invisíveis, né? As invisíveis de que eu era assim e eu passei a ser de uma outra forma, estou me reinventando e também não se tratando só de trauma, mas na nossa vida, o quanto a gente se reinventa diante das adversidades, não é mesmo? Sim, e até um ponto que você tocou, né, em relação à ansiedade na pandemia. Também tem aqueles que estão saindo para trabalhar, né, que estão pegando com Sim. transporte público, que não podem parar de trabalhar, porque senão não tem o que comer em casa, né? Enquanto há uma preocupação gigantesca, né? Eu pude ter contato com umas pessoas, né, que estavam numa condição dessa, né, de ter que sair de casa para trabalhar, e o quanto isso era angustiante para essas pessoas, né? Até pela preocupação de colocar a família em risco, de se colocar em risco também, né? É verdade. Para onde correr, não tinha muito o que fazer, né? Então tem que trabalhar, tem que sair de casa. Às vezes precisa se locomover para longe, né? Porque a gente vive num país cheio de falhas, né? Onde as oportunidades ficam mais concentradas nas grandes cidades. Então Isso acaba, mesmo. isso é angustiante também, né? E aí eu vi várias críticas, até em relação às aglomerações, às festas, né? Ok, né? As pessoas falam, não pode ir para as festas, não pode ir para as praias e tal, mas os transportes públicos, né? Ninguém fala dos transportes públicos. Então, isso é extremamente ansiogênico, né? Com Ansiogênico, certeza. extremamente. E é uma ansiedade onde a pessoa ela vai entrando num estado, às vezes, né, de pânico daquela situação, né, desenvolvendo até um quadro de pânico, muitas vezes, e não tem para onde correr, e uma sensação de impotência, né? Sim, com certeza. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? O ansioso é controlador, geralmente, né? Ele tem uma necessidade de controle. Não é controlador no sentido de quero manipular as pessoas, sabe? É controlador no sentido de eu preciso ter controle do que está por vir, né? Eu preciso ter controle, minimamente controle, né, do que está por vir, porque o novo é assustador, o novo é Com terrível. certeza. Então, imagina a pessoa que tem uma ansiedade em nível alto, em nível elevado, em nível patológico, vivendo um momento onde não dá para ter controle. A gente não sabe quando vai acabar a pandemia, a gente não sabe quais são os efeitos dela, tardios nas vidas das pessoas, né? Com certeza. Então, é algo que realmente deve estar mexendo muito com muita gente, né? E os nossos alunos são desesperados, né? Eu Principalmente imagino. em vias de se formar, né? Aquela ansiedade de quero acabar logo o curso, quero Quero entrar. acabar. Quero acabar. Quando que vai acabar isso, né? Quando que vai acabar a pandemia? Quando que eu vou me formar? Quando que realmente eu conseguirei, né? No caso dos alunos, colocar em prática tudo que eu me dediquei durante toda a minha carreira de formação, aí da psicologia ou outras áreas mesmo, né? Tipo, você entra numa formação acadêmica para realmente ter um fim, né? Não um fim no sentido de porque se tratando da área da saúde, para quem escolheu essa área, é uma continuidade. Você para aquele momento para receber seu título, mas é uma continuidade nos seus estudos, não para. Não só na área da saúde, mas em todas as áreas, né? Quanto mais você se especializa, né? Conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você, Uhum. né? Então, uma quantidade aí, uma sequência nos estudos, mas tem um momento que você precisa finalizar etapas, né, para que o processo continue. E dentro desse aspecto, Priscila, de ansiedade que a gente está tratando hoje aqui, eu quero que você fale aqui para os nossos convidados, pessoas que estão nos assistindo, o que é realmente ansiedade? Eu sei que tudo que a gente falou se trata de ansiedade, quando ela deixa de ser saudável,
passando a incomodar o indivíduo que tem, no caso, a ansiedade, não consegue controlar, tem ansiedade, mas não consegue ter aquele controle, como você me explicou. Não é exatamente um controle de controlar alguém, porque a gente não tem como ter um controle ali igual um controle remoto e tentar controlar a nossa vida ou a das outras pessoas, mas no sentido interno, né, diante das adversidades externas também. O que é a ansiedade? Vamos explicar aqui para os nossos. A ansiedade, ela é uma reação natural do nosso organismo que é produzida pelo nosso cérebro. Então, a ansiedade, ela tem uma função protetiva. Ela serve para nos proteger de situações desconhecidas, onde eu não faço ideia do que vai acontecer comigo. Então, é saudável essa ansiedade, onde eu tô, sei lá, frente a um perigo, eu tô, sei lá, andando sozinha à noite na rua, eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu vou fazer a apresentação de um trabalho, eu vou apresentar uma live com a minha amiga. Sei lá, eu vou a primeira vez para um lugar que eu não conheço, eu tô viajando para um lugar que eu desconheço, tô iniciando, sei lá, um relacionamento amoroso novo, tô iniciando num emprego novo, tô iniciando num grupo de pesquisa novo, eu vou enviar, sei lá, um artigo para uma revista. Então, é protetiva, sabe? É para nos preparar que, assim, pode dar certo, pode dar errado. Para, sabe? Isso. Vai com calma, vai com o pé no freio, né? Tem estudos que mostram, eu queria até separar antes, eu não consegui, mas pensando que depois a gente vai fazer caixinha de perguntas, acho que isso é possível. Tem estudos que falam que somente os psicopatas não demonstram ansiedade, não tem ansiedade, não tem uma ativação cerebral de ansiedade. E até se é falado, né, que estragaria, né, um planejamento de crime, né? Imagina uma pessoa ansiosa planejando um crime, né? Invadir um banco, né? Ela vai pensar em tudo que pode dar errado e vai desistir, né, do assalto. Então, é protetiva a ansiedade. Todos nós, em geral, né, a maioria das pessoas tem. Ela se torna patológica quando a gente começa a ter ansiedade de coisa que já aconteceu com a gente, de situação já conhecida. Então, eu começo a ter ansiedade, tipo, de ir trabalhar. Eu já vou trabalhar já faz um tempo, eu já conheço todas aquelas pessoas que trabalham comigo, eu já sei o percurso que eu vou fazer, mas ainda fico ansiosa. Ou então, eu tenho ansiedade de ir no mercado, eu tenho ansiedade de sair na rua, eu tenho ansiedade de ver muitas pessoas. Então, esse tipo de ansiedade, né? Nesse nível de ansiedade, é quando ela já não está mais adaptativa, como o Maurício disse. É quando ela já está desadaptativa. E aí é o momento de alerta, na verdade, né? Não precisa pensar assim também, eu tô com medo de sair na rua, tô com medo de ir no mercado, tô com medo de, sei lá, visitar algum parente próximo. Então eu já tenho que correr porque eu já tô com uma ansiedade patológica. Pode ser um sinal de alerta de que sim, que ela está se desenvolvendo no nível patológico. Né? Eu acho que é um sinal de alerta, é um sinal, tipo, pra gente olhar, sabe? Peraí, como é que tá, né? Quem tem insônia, por exemplo, eu vejo bastante isso, né? A queixa da pessoa, né? Colocando como, eu não tô conseguindo dormir. Eu fico planejando o meu dia todo, toda noite, repassando o meu dia anterior e repassando como vai ser meu dia posterior. Ou então, eu conversei com pessoas e aí eu fiquei martelando em casa que eu podia ter falado diferente, eu podia ter tido uma outra postura, né? Então, esses pequenos sinais, eles servem de alerta para mostrar que, olha, peraí, né? Você tá com ansiedade além, né? Ela tá acima do que era esperado, né? Você já passou por isso antes, sabe? Já aconteceu com você antes, você já foi naquele lugar, você já conhece, minimamente você já tem um controle daquela situação, né? Então, é nesse momento que a pessoa tem que ficar em alerta. E aí tem os casos mais graves, né? Onde a pessoa tem crise de pânico, tem aquele medo de morrer excessivamente, medo de trabalhar, medo de ir para a faculdade, medo de ir para a escola, medo dos pais morrerem, medo dos filhos morrerem, medo tipo, de marido, de esposa morrer. Fica aquela preocupação. E assim, diante de uma situação que não é real, que é irreal, né? Irreal. Não é algo que está para acontecer. Não está acontecendo nada. Né? A pessoa, de repente, ela desenvolve esses medos, essas reações
e ela acaba ficando meio paralisada muitas vezes, né? Meio que sem saber o que fazer. Aqui nós temos uma pergunta que, dentro do que você já trouxe aqui para a gente, praticamente está respondida, mas eu vou fazer. É Cidilene Fernandes, lá de Fortaleza, aqui nos prestigiando. Minha querida irmã também. Então, vamos aqui fazer a pergunta dela. Como faço para saber qual o meu grau de ansiedade? Por que afeta, além do psicológico, passando a outros problemas de saúde? Tá. Como eu falei, a ansiedade ela é uma reação protetora, né? Ela é reação protetiva do nosso organismo. Nosso cérebro manda essa informação. Então, o nosso cérebro não existe aquela dicotomia, né? Meu cérebro é uma coisa, meu corpo é outra, né? Então, Sim, quando o meu cérebro emite um alerta, né? Toda a conexão sináptica que o meu cérebro faz, ele vai mandar informação para o meu corpo. Então, ó, fica alerta, fica tenso, presta atenção, sabe? Fica em alerta, pode estar acontecendo alguma coisa ruim. Então, a gente vai ficar em alerta, o coração vai acelerar, vai bombear mais sangue, né? Precisa bombear mais sangue, porque vem aquela adrenalina, né? E muitas vezes a pessoa sente uma dor, sente dor no peito. É super comum as pessoas. dor no estômago, né? Se a gente fosse fazer uma pesquisa assim em pronto-socorro, quantas pessoas não chegam lá achando que estão infartando? E é só uma crise de ansiedade, é uma crise de ansiedade, né? Então, essas reações fisiológicas, elas fazem parte do pacote, né? Então, agora imagina você estressando o seu corpo o tempo todo, todos os dias, o seu cérebro está mandando informações para o seu corpo estar em alerta, e aí você está gerando mais estresse, mais estresse, mais estresse. Então, isso vai desencadear problemas. O nível de cortisol fica lá nas alturas, né? E toda a questão fisiológica do seu corpo, questão de tensão muscular, dor de cabeça, dores no estômago, taquicardia, coração palpitando. E imagine, Priscila, podemos imaginar aqui diante de uma questão de pandemia, onde uma incerteza atrás da outra, então é como o nosso cérebro, todo o nosso corpo tivesse com aquela anteninha ligada sempre. Tá? Vai acontecer alguma coisa, vai acontecer algo. Nesse algo eu não consigo fugir. Porque se fosse de um leão, você conseguiria fugir. Espero que sim, que corra muito, né? Mas diante de uma pandemia, algo que é desconhecido, que não temos um controle, a não ser um controle de nos privar, nos proteger diante do contágio, né? E proteger, como eu falei, as pessoas que amamos também, a nós, os nossos familiares e nossos amigos, e toda a sociedade em si. Então, imagine o nosso cérebro, de que maneira ele não está diante de todas as reações e de estímulos que estamos constantemente expostos, né? Seja uma questão de mídia social, seja a exposição, o excesso de exposição à informação também, que isso recebendo gatilhos constantemente, né? Sim, eu estou fazendo um curso de aceleração científica do Davi, e aí até tem uma das aulas que eles falam da questão da informação, né? Que o problema não é o excesso de informações, o problema é a falta de filtro de informações. Sim. Então, tá tudo bem ter um monte de informação, sabe? Tá tudo bem ter acesso a informações de qualquer parte do mundo. Mas o grande problema é que não existem filtros suficientes para a gente ver só aquilo que faz parte do nosso interesse. Que faz parte, que é interessante. Ou aquilo que, tipo, separar fake news do que não é fake news, sabe? Então, sim, é um trabalho, é um desgaste, né? Imagina para as pessoas, né? Para muita gente, né? Que tá na correria de trabalho, de cuidar de casa, de cuidar de si, né? E aí para um pouquinho para ver uma notícia, e aí essa pessoa vai olhar a fonte, sabe? Vai ficar vendo, isso é fake news, isso é real, isso é bem embasado, essa fonte é confiável, esse autor eu conheço, sabe? Acho que o acadêmico acaba que faz isso meio que por osmose, né? A gente acaba que faz isso diariamente, mas uma pessoa que não tem esse hábito... Não tem, é mais... Então, essa falta de filtros prejudica um pouco também. Temos outras perguntas aqui da Pauli, acho que é Pauli, não sei exatamente pronunciar o seu nome, mas qual a diferença de ansiedade patológica de fobia social? A fobia social, ela é um dos subtipos de ansiedade.
Isso. Então, uma pessoa que tem fobia social, que tem pânico, que tem ansiedade de separação, que tem fobias específicas, elas têm um quadro de ansiedade patológico, né? É que aí ele está se manifestando mais para um tipo. A fobia Um tipo. é um tipo de transtorno de ansiedade, onde a pessoa tem fobia de estar no meio de pessoas, né? Como se as outras pessoas fossem... fosse aterrorizante estar com as outras pessoas. E não porque as outras pessoas são más ou porque vão me fazer mal de alguma forma, mas a sensação de estar no meio delas é aterrorizante, né? Como se a pessoa fosse sucumbir, sabe? Como se fosse algo catastrófico de acontecer. Isso até na apresentação de trabalho, seminário, né? O olhar do outro, sobre a questão de olhar de julgamento, então também tem toda essa questão que envolve, né? Até de dar uma volta no shopping. Uma pessoa que tem fobia social não conseguiria dar uma volta no shopping, sabe? Sim. Porque é assustador pensar que tem outras pessoas em volta, tem outras pessoas me rondando, me olhando, vou sucumbir, não vou dar conta. E tem outra pergunta, Priscila, poderia falar um pouco da ansiedade generalizada, que é também um outro tipo de ansiedade e que está bem presente aí não na maioria das pessoas, mas é uma frequência, né? O TAG, como podemos falar de maneira técnica, né? É o transtorno mais recorrente, a TAG, dentre as patologias da ansiedade. O transtorno de ansiedade generalizada é quando você tem uma ansiedade em nível generalizado, sabe? A sua ansiedade, ela está em qualquer situação. Então, dá ansiedade sair de casa, dá ansiedade ficar sozinha, dá ansiedade ir para um lugar com muita gente, dá ansiedade ficar num lugar com pouca gente, sabe? Então, tudo dá ansiedade. É como se... até um amigo meu comentou ali o exemplo do labrador, né? Eu exemplo dos pacientes para eles entenderem. É como se assim você tá lá pronto para atacar qualquer perigo, só que você se sente incapaz disso, né? Você se sente vulnerável e frágil demais, né? Então, quando a gente está diante de uma situação nova, sem ser no nível patológico, a gente sabe que a gente tem recurso para lidar, né? A gente sabe que a gente tem algum tipo de recurso. Quando a gente está nesse nível de ansiedade generalizada, é como se qualquer coisa fosse assustadora e terrível e vai me sucumbir. Qualquer coisa é catastrófica, né? A gente vê bastante caso disso no consultório e dá para citar tipo milhões de exemplos. Desde tipo crianças que se sentem inseguras de dormir sozinha, de fazer atividade na escola, de ir para a escola, quando chega a visita em casa, né? Ou adolescentes, né? Que preferem só jogos online, que preferem passar em casa também, porque o mundo assustador é terrível, né? Sim. A ansiedade, ela pode ser motivadora? Quando Pode. que a ansiedade ela é motivadora, ou seja, motiva o indivíduo? De que maneira? A ansiedade, eu sempre falo para meus pacientes, né? O ideal no processo, o que a gente faz no processo terapêutico é auxiliar nesse processo, sabe? De buscar estratégias, desenvolver estratégias para que a ansiedade seja sua parceira, né? E não sua inimiga. Muitos pacientes falam, eu quero eliminar a ansiedade, eu quero acabar com a ansiedade. Sim, já ouvi isso. Né? Eu falo, não Sim. tirar a ansiedade de você, vamos transformá-la a seu favor, né? E eu sei que eu falando parece que é um negócio mágico e simples, não estou minimizando de maneira nenhuma, é um puta processo difícil. Muito pelo contrário, né? É sofrido, é dolorido, sabe? Mas é possível a ansiedade ser sua parceira. Eu falo que o ansioso está preparado para qualquer coisa. O ansioso, quando ele vai viajar, ele leva roupa de frio, leva roupa de calor, leva biquíni, leva casaco, bota, guarda-chuva, sabe? Tá preparado para situações, né? Ele vai mandar um artigo para uma revista, ele vai revisar várias vezes, sabe? Vai pegar, tipo, erros ortográficos. Numa prova, ele vai revisar, ele vai ter uma estratégia legal de estudo, né? Para conseguir se preparar assim, o professor falou que vai cair conteúdo de tal livro. Ok, mas eu vou estudar outro livro também, que ele indicou, porque também isso pode acontecer, isso pode cair e tal. Então, se ele usar isso, né, essa necessidade dele de querer controlar os eventos externos
para conseguir manejar os problemas, né? Minimamente manejar os problemas do dia a dia, ela se torna parceira. Com certeza, excelente. Excelente exemplos, bem do cotidiano mesmo. Aqui tem uma pergunta que eu ia te fazer na sequência. Como faz para controlar a ansiedade? Tá. Acho que o primeiro passo é tentar identificar gatilhos. Existem alguns gatilhos disparadores da sua ansiedade. Quando você consegue identificar esses gatilhos disparadores, não é que ela vai sumir, sabe? Ah, então é só não pressionar, mas aquele botão, né? Mas, Não tem como, né? mas a ocorrência pode ser diferente, sabe? Pode até ser menor. E aí, em terapia, né, dá para trabalhar essa questão desse gatilho. Tipo, o exemplo que eu dei da criança que tem medo dos pais morrerem. Eu tenho medo dos meus pais morrerem, então eu não quero ir para a escola, né? O que te faz pensar que os seus pais vão morrer? Que medo é esse, sabe? Da separação dos pais, né? Ah, eu quero dormir com eles porque eu sinto que vai ter um monstro em casa à noite, né? Então, por que isso, sabe? Qual que é esse gatilho, né? Em que momento que a criança passa a identificar coisas que vão acontecer com ela se ela for dormir sozinha, né? Será que tem outras pessoas falando alguma coisa nesse sentido? Será que ela está sendo exposta a informações que são desnecessárias, né? Ou no caso de adultos, né? Ah, tô com medo de ir para o trabalho, né? Será que a sua ansiedade, então, não é só em relação ao seu trabalho? Ah, tô com medo de sair de casa. Mas será que é só em relação ao trabalho? Ou é em relação a tudo? Né? Qual que é o gatilho? O que aconteceu na sua vida? Eu atendi uma paciente uma vez que ela sofreu um traumatismo craniano porque ela foi atropelada. E aí ela não queria ter alta do hospital. Eu atendi ela em enfermaria, ela não queria ter alta do hospital, porque ela tinha medo de ser atropelada de novo. Então ela falava, eu aqui internada, eu tô blindada de qualquer coisa ruim que possa me acontecer. Agora, se eu saio de casa de novo, se eu saio de casa, se eu saio do hospital, eu vou estar vulnerável, eu posso ser atropelada, alguma coisa pode me acontecer, eu posso sofrer outro acidente, né? Então, Ou seja, ela utilizou esse aspecto traumático que ela teve no sentido de se proteger cada vez mais, como se a questão de proteção do ambiente externo, como sendo o hospital, ao invés de ser o inverso, eu quero ir para casa, quero voltar e lutar para ter minha vida de volta, ou tentar me adaptar ao que eu consigo nesse momento de saber lidar, né? Aí envolve toda uma questão de funções executivas, né? De voltar às suas atividades, seja de vida diária, de que maneira ela utilizou o meio de uma proteção, né, um mecanismo de se proteger como se estivesse dentro de uma caixinha, que no caso aí é todo um aparato do hospital. E você usou uma palavra que, perfeita, cabe super. Uma outra questão do ansioso é a rigidez de pensamento. Então, é uma rigidez de pensamento gigantesca, como se não houvesse outras possibilidades na vida. Não, só tem a possibilidade de eu sair do hospital e ser atropelada. Só tem a possibilidade de eu ir para a escola e os meus pais morrerem. Só tem a possibilidade de eu dormir na minha cama e o monstro invadir meu quarto. Só tem a possibilidade de eu ir para o meu trabalho e coisas muito ruins acontecerem. Ou seja, são pensamentos catastróficos, né? Não tem um aspecto positivo da situação, tem aspectos negativos que eliminam todos os positivos que podem, tanto a pessoa pode construir, como ela pode perceber de que maneira ela pode se apropriar daquela situação, tendo um outro olhar, né? De um outro olhar sobre a situação. Claro, é difícil diante de uma situação, por exemplo, de uma traumática, assim como o traumatismo, as lesões adquiridas, uma perda significativa de um familiar, não estamos falando aqui que não é importante, mas de que maneira também é levado para o consultório, como que a gente lida e como que a gente faz com que os nossos pacientes tenham um olhar diferente sobre a vida deles, né? Como se estivesse com aquele óculos, estivesse todo embaçado, ou tivesse, como se coloca a máscara, e que quem usa óculos sabe bem disso, que ela fica toda embaçada, que de que maneira você pode enxergar a sua vida com uma lente mais clara, né? Que situações você pode mudar e fazer com que, no caso, a ansiedade, ela volte no sentido de esteja com você,
que você sinta que toda aquela situação, desde desconforto físico, de pensamentos intrusivos, de pensamentos que vêm, questão limitação, né, ou catastróficas mesmo, você aprenda a lidar com as adversidades que podem ser, sim, ao seu favor, né? Então, Sim. acho que isso você trouxe muito bem. Nos casos, há uma crise de ansiedade, há uma crise de pânico, há uma crise de fobia específica ou de fobia social, o mais recomendado, e assim, eu tenho pessoas próximas de mim, sabe, que têm transtorno de ansiedade, e aí quando eu falo da questão da respiração, já eu escutei, né? Tipo, não adianta nada, mas adianta, tem comprovação científica que adianta. Sim. Porque a O mindfulness, né? O mindfulness, a questão do voltar para o momento presente, técnica de respiração, que seja de 3 minutos, vai fazer totalmente diferença, total diferença, tanto para o seu corpo, porque vai fazer a mudança quando você faz a respiração, inspira, faz a mudança da respiração que está sendo tóxica, né, para você naquele momento, que vai fazendo com que o seu organismo funcione totalmente de maneira acelerada diante daquele perigo que está ali, que você considera como sendo perigo que você quer fugir. Sim, Né? Então, o nosso batimento cardíaco a gente não consegue regular. A respiração é a única coisa que a gente consegue. Então, se eu consigo regular a minha respiração num ponto onde ela vai regular também meu batimento cardíaco, porque uma coisa está ligada à outra. Então, não existe isso. Eu estou respirando com calma e meu coração está acelerado, né? No começo ele vai estar, mas aí depois ele vai entrar no ritmo, né? sim, vai ser ritmado, né? Você vai conseguir a sua frequência respiratória com o ritmo do seu coração, né? Exato. E uma outra coisa que funciona também é você começar a nomear, ou em voz alta, ou para você mesmo, elementos que você já conhece, sabe? Uma rotina que você já conhece. Então, por exemplo, eu que sou neuropsicóloga, se eu tivesse uma crise de pânico, a minha estratégia seria: primeiro eu faço uma entrevista de anamnese com os pais, faço observação da criança na escola, faço rapport. No meu rapport, criança pequena de tal coisa, se for um adulto, eu vou conversar com ele sobre, sabe? Então, fala o passo a passo. Ou então, sei lá, se a sua atividade segura for, sei lá, fazer arroz, então eu vou primeiro ferver a água, depois eu vou refogar um alho, uma cebola, depois eu vou colocar o arroz, eu vou colocar água. Então, pense em algum ritual que você faça, sabe? Que seja algo seguro. Porque aí, você repetindo isso várias vezes, também vai trazer a sensação de segurança, né? Como se você conseguisse voltar para o momento presente, como você falou. Isso, E isso mesmo. torna mais seguro. E aí, aquela sensação de medo iminente, ela vai diminuindo aos poucos, gradativamente. Ótimo, excelentes exemplos, bem do nosso cotidiano, né, para que as pessoas se aproximem cada vez mais, não no aspecto técnico, né, porque nós temos a questão técnica do transtorno em si, da ansiedade, mas se aproximar cada vez mais as pessoas para que assim elas consigam também lidar diante de uma crise de ansiedade. O que os familiares, no caso, para quem você me falou, né, no início, que tem pessoas próximas e que geralmente, quando você fala da técnica de respiração, não é muito bem vista para aquela pessoa que está passando por aquela crise, porque acha que não vai funcionar naquele momento, né? Então, quantos familiares também podem apoiar? Que apoio o familiar que tem alguém que sofre, né, com um transtorno de ansiedade, o que ele pode fazer diante de uma crise? Eu acho que eu vi uma pergunta, diante de uma crise, o que pode ser feito? Crise de ansiedade, né? Uhum. Eu acho que é aquela frase, né? O santo de casa não faz milagre. Não. Então é muito mais fácil uma pessoa ouvir uma pessoa de fora do que ouvir uma pessoa próxima. E assim, pensando do lado dos familiares, é muito comum familiares que não têm paciência, que não entendem, né? Que querem minimizar o problema, sabe? Ai, é frescura, ai, não é nada, você está reclamando de barriga cheia, sua vida é boa, ai, você só tem que agradecer. Ou ficam, sei lá, colocando religião, tipo, é falta de fé, falta de uma religião, porque você não vai na igreja, sabe? E não entendem que é uma doença e que a pessoa não tem controle, ela não faz porque ela quer, sabe? É algo que é mais forte do que ela. Ninguém quer ter crise de ansiedade, sabe? Então, é muito importante que os familiares acolham essa pessoa, tenham paciência. Ah, mas eu não entendo, eu não conheço. Tá bom, tá tudo bem, ninguém é obrigado a conhecer, sabe? Então, pergunta, pesquisa, vai na consulta junto,
né? Pede para falar com a gente no horário à parte ou com o psiquiatra, né? Uhum. A maioria dos psiquiatras é aberto para conversar sobre psicólogos, então nós somos super abertos, né, para conversar sobre. Sim, somos. Questão de psicoeducação, quanto mais você souber de um transtorno, souber todas as informações possíveis, tanto você ajuda tanto a si mesmo de estar adquirindo um conhecimento sobre algo, mas também você consegue ajudar quem está ali próximo a você e que está sofrendo com algo, porque ter um apoio, uma mão amiga, né? Um ombro amigo para que você possa apoiar. Às vezes a situação, um sofrimento de algo parecido é para você com uma intensidade, já para o outro não é. E tudo bem, cada um reage de uma maneira, porque temos experiências diferentes, né? Impactos diferentes diante do que a gente interpreta, diante do que a gente tem de experiência de vida, e também isso vai impactar a maneira como a gente vai lidar com essa diversidade, né? E não precisa se preocupar, sabe? Ah, eu preciso ter as melhores palavras, eu preciso ter as melhores estratégias. Não, esteja lá, sabe? Para a pessoa saber que você está lá, que ela pode contar com você, né? Às vezes é só o que ela quer, que você fique do lado dela. Eu falo, né? As pessoas têm pavor de ver gente chorando. Elas têm pavor de ver gente chorando. Elas veem pessoas chorando, elas falam, ah, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. Ah, como é que a pessoa vai parar de chorar, né? Às vezes ela não precisa parar de chorar, sabe? Ela quer chorar, é importante chorar para ela naquele momento, vai ser de um alívio, né? E chorar é ruim pra caramba, ninguém escolhe chorar, sabe? Ninguém chora porque é gostoso chorar. Não, chorar é ruim, chorar deixa a cara inchada. Tem uma pergunta bem importante. Acho que eu te cortei, né? Desculpa. Eu te cortei? Você Não. estava falando algo, eu te cortei, deu delay aqui. Pode haver algum prejuízo para o cérebro, para as pessoas que se automedicam? Aqui é o Michel. Obrigada, Michel, pela presença e pela pergunta também. Pode trazer prejuízo, sim. Michel. Principalmente quando a pessoa, ela, assim, a medicação ansiolítica, né, a medicação para regulação de humor, ela age em neurotransmissores. Se eu estou usando de qualquer forma, sem nenhuma prescrição, eu uso só em dia de crise. Aí depois vai lá, não está melhorando. Por que será que não está melhorando, né? Eu não estou tomando direito. Eu não quero ficar dependente. Eu escuto muito isso. Eu não quero ficar dependente de medicação, né? Eu não quero medicar porque não sei o quê, sabe? Então, é enxergar, sabe? A medicação, ela é uma intervenção. Ela não é algo para viciar você, não é vantagem para ninguém viciar ninguém, sabe? Mas as indústrias farmacêuticas, os psiquiatras, não sei o quê. É uma palha ética gigantesca, sabe? Pensar que a pessoa é um profissional da saúde, né? Tá medicando alguém só para fomentar indústrias farmacêuticas, né? Não faz nem sentido, né? Aquele medicamento não é nem aprovado, né? Pelo FDA. Para quem faz pesquisa, a gente sabe que é um trabalho lascado a gente conseguir provar alguma coisa, né? Então, provar Sim, verdade. é algo assim muito trabalhoso, né? E seria muita falta ética fazerem isso. Então, é enxergar que a medicação não vai te trazer dependência. O papel dela não é esse. O papel dela é regular neurotransmissor. Depois que ela regula neurotransmissor, aí vai conversando com o seu psiquiatra, sabe? Para aí haver um desmame da medicação, né? E sim, eu concordo. Existem psiquiatras, né, que são de modalidades mais convencionais, né, que hipermedicalizam, né? Então dão medicação para o paciente dormir, dão outra para ele acordar. Fujam desses, sabe? Apenas fujam desses, vão para um psiquiatra que seja aberto a conversar com você, que te explique o efeito do medicamento, né? Que explique para você por que ele está prescrevendo aquele medicamento. A gente vê isso também, né? Muita gente acha assim, a palavra do médico é a palavra de lei, eu não posso questionar, eu não posso tentar entender nem nada, né? Mas pode perguntar para ele, por que esse medicamento? O que ele vai fazer comigo? Quais são as possíveis sequelas, né? Digamos assim, efeitos colaterais, né? Vai ter alguma coisa? Vou sentir alguma outra coisa? Então conversa, né? É super importante, super importante. Eu tô vendo umas pessoas aqui que a gente já conversou sobre isso, né? Sobre questão de medicamento, né? Então, eu vejo que realmente é uma grande questão, sabe? Eu tenho medo
do medicamento. Ou eu tenho medo da terapia, também já escutei isso, né? Ah, Sei. não quero mexer com algumas questões específicas, né? Então, eu vou trabalhar a ansiedade, mas aí, eu já escutei isso. Eu vou trabalhar a ansiedade, mas aí vai querer falar da minha mãe, sabe? Vai querer falar sei lá, de algum problema que eu tenho na minha vida, né? Eu não quero olhar para isso. Tá bom, não olha então, né? Coloca só na questão da ansiedade. É que, infelizmente, não dá para separar, né? Vai trabalhar a Não dá. ansiedade com as coisas. Somos seres biopsicossociais, então tem que avaliar o indivíduo no aspecto geral, porque nem sempre aquilo que chega no nosso consultório, eu estou sentindo tal e tais situações, eu estou passando por isso, não necessariamente é o foco, é aquela questão em si. Mas quais são os gatilhos? O que está acontecendo diante daquela situação que o levou a buscar a psicoterapia, no caso, né? Tem alguém pedindo para explicar sobre o lavrador. Ajuda de que forma? O que é o lavrador? Acho que você estava falando que gosta de explicar dessa maneira, né? Mas é o exemplo que eu dei, né? De estar preparado para atacar, estar preparado para a defesa, né? Estar preparado para o que der e vier, só que às vezes está preparado para situações que já não são mais funcionais, né? Você está preparado para lutar por coisa que não tem a ver, né? Ou eu falo aquela voz super protetora também, sabe? A ansiedade no nível patológico, ela pode ser aquela voz super protetora que não conhece muito bem o mundo, não conhece muito bem as atualidades, sabe? E aí ela acaba te protegendo, te privando do mundo, né? E aí, assim, nesse nível patológico, você vai acabar seguindo, né? Sim. Quais são, no caso, qual a correlação da ansiedade para a nossa cognição, que é um tema aqui, que é o nosso tema central. Qual é o impacto dela na nossa cognição? Diante do caso, quando ela é excessiva, no caso, a gente falou aqui de aspectos físicos e patológicos também, mas qual a relação que ela tem na nossa cognição? Que impactos a nossa cognição sofre com o aumento dessa ansiedade? Gente, meu gato tá miando, tá? Ele tá Tudo bem, não ouvi, mas tudo bem, é seu filho, né? É meu filho, ele tá ansioso. A cognição, assim, a ansiedade, ela tá localizada, né, numa região do cérebro, sistema límbico, na região da amígdala, na região de córtex pré-frontal, tem estruturas na região hipocampal. No meu doutorado, eu quero investigar melhor isso, fazendo análise de ressonância, mas, assim, será dos próximos capítulos. Mas, assim, no córtex pré-frontal, né, que é essa parte aqui do nosso cérebro, né, essa parte frontal do nosso cérebro, é onde ficam as nossas funções executivas. As funções executivas, elas são as funções que fazem a gente viver em sociedade de forma autônoma, né, fazem a gente ser capaz de trabalhar, estudar, gerir uma casa. Então, quando há um nível patológico de ansiedade, essas funções executivas, como elas estão meio que localizadas na mesma região, acaba que uma afeta a outra. Aí a minha grande pergunta no caso de lesões cerebrais, o que vem primeiro, sabe? O ovo ou a galinha, a ansiedade ou as funções executivas, né? Então, o que prejudica mais? Mas eu sei que ansiedades em níveis patológicos, ela prejudica a atenção. Então, eu vejo várias pessoas me pedindo avaliação neuropsicológica, queixa de TDAH. Tô com TDAH, tô com déficit de atenção. Aí eu avalio e falo, é TAG, não é TDAH. Não. É uma fobia específica, é uma fobia social, é uma agorafobia, um outro tipo de ansiedade. Porque a sensação de eu não consigo focar, né? Tem uma diferença de eu não consigo focar, tem uma ansiedade elevada, do eu não consigo focar porque eu não sei lidar com distratores. Isso é muito diferente, sabe? Então, tem um videozinho, meme, no YouTube, que é um cara cantando uma musiquinha. Você já viu? É uma dupla que eles cantam a musiquinha do TDAH. Você já viu isso? O transtorno de... Eu vou te mandar depois. Tá, não, eu não me recordo se eu já vi, mas pode me enviar, compartilha comigo. É uma colcha de retalhos a musiquinha, sabe? Então ele começa a palavra e aí ela lembra de outra palavra, que lembra de outra palavra, que lembra de outra palavra, que lembra de outra palavra.
é meio como funciona o cérebro de uma pessoa com TDAH. Você pode falar isso melhor que eu até, né? Sim. Agora, a pessoa com ansiedade, não. Ela não se distrai, tipo, Não. nossa, uma borboleta, sabe? Não é assim, né? A pessoa com Uhum. ansiedade é muito pensamento intrusivo o tempo inteiro. Então, como que ela vai focar numa aula, por exemplo, com tanto pensamento intrusivo? Tipo, aquelas vozinhas, né, da nossa cabeça, né? Nossa, você está assistindo a aula agora? Nossa, mas você não está entendendo nada. Nossa, como é que você vai fazer uma prova? Uhum. Nossa, certeza que você vai mal nessa prova. Ah, é melhor você trancar esse curso. Ah, é melhor você mudar de curso. Ah, é melhor você procurar o velho da lancha, sabe? Esquecer de estudar e trabalhar. Questão de comparação, né? Se comparar com o outro, ai, fulano vai ser melhor do que eu, não vou conseguir lidar. Então, esse aumento dessa ansiedade diante da comparação do outro, ou mesmo do seu desempenho, nossa, eu acho que os seus alunos que estão aqui podem me falar o quanto que isso impacta no aprendizado, quanto que eles vão se dizer, esses pensamentos diante de uma prova, você pode saber da matéria inteira, ter estudado muito. Mas, diante de um momento de ansiedade, nesse nível de pensamentos intrusivos, eu não vou conseguir, tá difícil demais, pensamento catastróficos mesmo, saindo do momento presente, que é ali, o que demanda de você, que é a prova, o seu raciocínio, o conhecimento, tudo isso pode ser se dissipado. Por quê? Altera a questão de memória de trabalho, que também tem um impacto na sua atenção. Então, a atenção que você tem ali, que demande para que você tenha aquele foco atencional diante do seu conhecimento, isso vai estar alterado. Nível de adrenalina no sangue, nível hard, aí, chegando a um nível de estresse, tensão muscular. Então, diante de tudo isso, como que o aprendizado virá? Diante do que você estudou e como que vai ser o seu desempenho diante daquela prova. Fora que tem a rigidez, né? Então é difícil para a pessoa pensar numa outra forma. Às vezes ela está tendo uma estratégia de. Falando de estudo, mas pode ser para trabalho também. Às vezes ela está com Uhum. uma estratégia de trabalho que não é funcional, sabe? Daquele jeito. Sim. Mas ela não é aberta, às vezes, a pensar de outra forma e nem a ouvir críticas, sugestões de outras pessoas para fazer de outra forma. Talvez até venha num tom mais ofensivo, né? Então, ela pode ser mais impulsiva, né? Porque é mais imediatista. Então, a pessoa com ansiedade ela é mais imediatista. Então, o controle inibitório pode ficar prejudicado, né? Você falou da Uhum. memória de trabalho. Por consequência, a memória episódica e o aprendizado também pode estar prejudicado. A velocidade de processamento. Como processa muito rápido, nem sempre tem qualidade esse processar rápido. Uhum. Então, às vezes, pode estar processando com informações faltantes, né? Quantas... Muitos erros, omissões, né, diante daquele conhecimento. Exato. E aí começa a surgir falhas, né? Quantas pessoas, ou na execução de um trabalho, ou na execução de uma prova, ou na execução de uma discussão, às vezes numa conversa, né? A pessoa fala, não, mas eu não falei isso, eu não falei desse jeito. Não, mas do jeito que você falou, às vezes vai falando, atropelando palavras, sabe? E aí, às vezes, acaba não se fazendo por entender da forma como gostaria. E aí acaba sendo Ou seja, prejudicial. a questão de interpretação, né? A forma como a pessoa interpretou diante daquilo que ela está sentindo. Como que ela está sentindo? Sim, Né? sim, Internamente, que geralmente eu costumo falar uma frase que o mundo responde de acordo com o que você está pensando sobre si mesmo. Né? sim. Então, é como se fosse uma formação reativa, um espelho, um reflexo daquilo que você está sentindo sobre aquelas circunstâncias ou questões externas que lhe aparecem. Sim. Tem exercícios para controlar a ansiedade, a crise de ansiedade? A Pan Live, o Live, A está Paola. perguntando. Ah, Tá. Existem. Então, a melhor estratégia, assim, as melhores estratégias que eu consigo pensar para uma crise de pânico ou de ansiedade são essas mesmo, de controle da respiração e de pensar em alguma coisa que te deixa confortável e tentar refazer o passo a passo dela. É a melhor estratégia que eu consigo pensar, sabe? e Existem. montar uma rotina, né? Uma rotina que seja viável, que seja realizável. Não adianta pegar, por exemplo, estar em home office. Pegar uma agenda e colocar várias atividades, sendo que você sabe que naquele momento você, ou por uma questão de cansaço, uma questão de cobrança excessiva, de que você precisa, porque precisa terminar todas aquelas atividades, mas será que é viável? Você vai conseguir finalizar todas elas? Então, fazer um passo a passo, realmente, eu consigo fazer
essa quantidade de tarefa e ir aumentando à medida em que você vai conseguindo realizar, né? Ser benevolente consigo mesmo, né? Ter um alto amor também, entender que você pode sentir, é normal sentir, permitir que esses sentimentos, no caso de ansiedade, venha, mas não queira sufocá-los. À medida que você os sufoca sem permitir que você os sinta, ela vem de uma força muito maior da próxima vez, na próxima crise. Então, sentiu algo que está desconfortável, não está conseguindo lidar, mas consegue se equilibrar no sentido ou de respiração, ou uma técnica guiada, porque tem muitos aplicativos que pode ser utilizado como mindfulness, né? A questão guiada, ouvir uma música, praticar exercícios físicos, ler um bom livro. Então, focar naquilo também, tanto em realização de tarefas realizáveis, mas também atribuir questões de lazer, momentos de lazer, né? Para que você consiga fazer suas atividades e também no momento de uma crise, se sentir trazer aquela situação para o momento presente, seja 3 minutinhos de inspirar, respirar, você já vai fazer toda a diferença, porque o seu ritmo cardíaco ele vai mudar também. Sim, Batimento, né, do coração. É aquela estratégia, aquela técnica Pomodoro também, né? Alterna, né? Foca por um período, só que a técnica Pomodoro dá um período específico, né? Eu gosto de ser mais flexível com essa técnica. Funciona bem. Então, eu vejo qual é o meu span atencional. Quanto tempo eu consigo focar numa tarefa sem me distrair? Esse é o meu span atencional. Então, o nosso span atencional é modulável e ele é ampliável, mas eu focar numa atividade dentro daquele span atencional e fazer uma pausa, com pausas curtas. A pausa não pode ser longa também, senão você vai procrastinar. E o ansioso... Sim, não vai conseguir voltar novamente do trabalho, né? Vai não saber nem onde parou e por onde deve começar. Então é isso, foca e aí depois faz uma pequena pausa, depois volta, faz outra pequena pausa, depois volta. E não é mágico, não é fácil, não é, sabe, não é uma solução simples, assim, vai funcionar desse jeito, eu vou encontrar a cura, em uma semana eu não vou ter mais. Não dá pra gente falar isso, né? Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um funcionamento, e também tem pessoas que elas não se conhecem, sabe? Elas não se conhecem, elas não sabem nem o que elas gostam. Né? Às vezes elas vão fazendo tanta coisa, assim, sabe? Que o nosso mundo cobra muita produtividade, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer coisas, a gente tem que conquistar coisas, tem que ter casa, tem que ter carro, tem que ter um monte de coisa. E aí acaba que a gente não sabe direito o que a gente quer de verdade, o que é que faz sentido pra gente. E sim, a gente tem um monte de problema social e, sabe, político, onde às vezes a gente não vai conseguir realizar todas as coisas que a gente gostaria também, né? Mas pequenos prazeres, pequenas coisas são possíveis. Mas quais são essas pequenas coisas, sabe? Então, você sabe o que você gosta de verdade? Assim, será que você realmente gosta de fazer a comida do jeito que você faz, sabe? Você realmente gosta de arrumar a casa do jeito que você arruma? Ou você arruma daquele jeito, você cozinha daquele jeito que alguém falou que era o jeito certo, sabe? Sim. Então, às vezes, essas pequenas coisas, elas já facilitam um pouco. Às vezes, aquele caminho para o trabalho é o único caminho que dá para fazer para o trabalho, né? Pegar transporte público é horrível. Sim, mas não dá para colocar um fone, né? Um fone baratinho mesmo. Um fone e ouvir uma música que você gosta, sabe? Para você não prestar atenção naquele externo estressor, né? Dá para você ler. Ler é difícil. Ler é difícil, eu não tenho hábito. Começa lendo algo que você gosta. Sobre o que você gosta? Não precisa ser um livro, pode ser uma revista, né? Tem revistas online, jornal online, né? De repente, historinhas, enfim, contos. O que é que então, quanto ao autoconhecimento, favorecerá em toda essa questão, principalmente se tratando de ansiedade. Ela vai ter um impacto positivo na sua estima, quanto você se estima, o quanto você se cobra, o quanto você é benevolente também com as suas conquistas, seja elas pequenas ou grandiosas. Qual é o seu olhar que você tem sobre toda aquela situação que te fizeram chegar hoje no momento em que você está? Eu tenho certeza que a pessoa que está aqui, que você é hoje, é diferente de ontem e anteontem. Por quê? Eu sempre falo que
tente todos os dias se aproximar, fazer atividade ou fazer coisas que te aproximem cada vez mais da pessoa que você deseja ser. Então, essas pequenas atitudes, essas pequenas coisas do dia a dia, que às vezes você deixou de fazer por falta de tempo, ou mesmo por uma questão de trabalho, excesso de trabalho, que hoje você tem essa oportunidade de voltar e se olhar para si mesmo, vai acrescentando pequenas coisas, são pequenas atitudes que fazem uma diferença muito grande para você e para quem, claro, tá do seu lado. Sim, sim. Priscila, a ansiedade pode trazer prejuízos físicos como a queda de cabelo, manchas pelo corpo, alergias ou é mito? Está Pode. fazendo a Carla Psi aqui. Obrigada, Carla, pela presença. Pode trazer sim, não é mito. É como eu falei, o nosso corpo sente tudo, né? Então, como a Ana colocou, né? Os níveis de cortisol lá em cima, né? O corpo não tá entendendo da onde está vindo tanto estresse, né? Então ele vai se preparar, ele vai se preparar desenvolvendo várias ações para lutar, né? Então há uma desregulação química mesmo. E isso pode causar esses danos, né? Então, queda de cabelo, a falta de apetite ou compulsão alimentar, insônia ou excesso de sono. Uhum. Qual a diferença entre ansiedade e depressão? Nós sabemos que elas andam juntinhas e qual a diferença dessas duas aí, desses dois transtornos? Eu tinha uma professora na faculdade que ela falava que a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. Então, basicamente, é uma maneira bem senso comum, mas é meio que essa diferença, sabe? A depressão, ela inibe pensamento, ela diminui a velocidade. E a ansiedade, ela aumenta a velocidade. A depressão é como se a desregulação química, neuroquímica do cérebro, ela causasse uma diminuição de produção de serotonina, de sensação de bem-estar, de sensação de prazer, né? Então, é meio que pode até provocar um caso de apatia, sabe? Onde a pessoa não consegue mais expressar o que ela sente, já fica diferente a várias coisas. Agora, a ansiedade não. A ansiedade, ela é a sensação de... a necessidade, na verdade, né? De proteção diante de situações novas, né? Então, o que está por vir é assustador, o que está por vir é terrível e vai me sucumbir e vai ser catastrófico. Perfeito. A que você respondeu antes, ela é exatamente isso, pensamento. A mente 1000 anos-luz na frente do seu corpo. Perfeito. Exatamente. Pensando já em tudo. Como que vai ser amanhã, Sim. semana que vem, mês que vem, ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e agora o que vai acontecer? Eu não posso. Isso é super, super comum, sabe? Eu vejo isso em alunos, assim, né? Estão lá sei lá, no quarto semestre e já estão preocupados já. Professora, mas onde é que faz pós depois, sabe? Para seguir a área que você segue, tipo, calma, você está no quarto semestre, sabe? Ainda Sim. te ajuda passo todos os lugares legais para você fazer pós. Mas vamos terminar a graduação. Nós vamos viver esse momento, vamos aprimorar cada vez mais aquilo que você tem em suas mãos nesse momento, né? A doutora Angélica Duarte está falando, Priscila me falava da respiração e achava que eu não ia conseguir, que não ia conseguir. Hoje eu super faço. Então, um exemplo aqui, obrigada pela presença, de que realmente a respiração é uma técnica muito importante e comprovada cientificamente, né? Sim. A respiração foi o mais que me ajudou nas minhas crises. Outra confirmação aqui. Ótimo. O Maurício, vocês acreditam que podem haver foco agudo de ansiedade em um momento pós-pandêmico? Eu tô esperando, na verdade, né, que isso vai acontecer, sabe? Eu escuto muitas pessoas falando, né? Nossa, vai ter bastante trabalho para vocês, né? Quando acabar a pandemia, né? E aí, quando eu paro para pensar e para ver mesmo as pessoas, né, do cotidiano, eu acho que vai ser até assustador, talvez, né? E principalmente as pessoas que ficaram totalmente reclusas em casa, sabe? Como vai ser para essas pessoas voltar, né, a pensar ter uma vida social, sabe? A pensar em frequentar lugares, né?
acho que a noção de higiene, e assim, é algo que muda muito. Eu vejo, às vezes, filmes, séries, sabe? Onde a pessoa chega da rua e ela vai e abraça a pessoa. Eu falo, como assim? Ela não lavou nem a mão, sabe? Uhum. Então, ou pega dinheiro e aí pega produto, sabe? E era um negócio que a gente estava fazendo antes da pandemia, né? Então, eu acredito sim, Maurício, que vai vir um foco agudo de ansiedade, sabe? Até para as pessoas elas retomarem as suas vidas, as suas atividades, Sim. e até aquelas que perderam, né? Muita gente ficou desempregada na pandemia. Então, como que essa pessoa ela vai se reorganizar? Como que ela vai começar do zero, né? Buscar um novo trabalho, buscar uma recolocação no mercado, né? Como ela vai fazer isso? E como é que o mercado vai estar também, né? Para Se reinventar diante de algo que é inimaginável, né? É uma situação que a gente está vivenciando, porque não é aqui no Brasil, é o mundo inteiro. É uma questão que todos nós estamos enfrentando, não é uma questão isolada em si, é todos nós estamos enfrentando, sim, né? sim. E tem uma questão, uma população que realmente ficou super, os idosos, as crianças mudaram o ritmo, seja na questão de videoaula, cansaço, a exposição, né, excessiva, tanto de videoaula, como o formato, mudou tudo. Empresas que mudaram o seu formato, que preferiram, né, continuar com o que a gente está, né, de agora, de trabalhar home, que é mais perceberam que há vantagens também, tudo há o seu lado bom e o seu lado ruim, depende da maneira como cada um enxerga uma situação assim. Não estou falando que no caso, após pandemia, que essa questão da ansiedade vai ser benéfica, né, no sentido de mais é uma reação, se trata de uma reação que o nosso corpo, o nosso organismo tem, imagine diante, como eu já falei, a gente já falou antes, imagine esse gatilho que está aí, é como se a gente estivesse preparado para correr sempre, né? Tivesse uma anteninha aí, tipo, eu tenho que correr disso, eu tenho que me livrar disso, e não tem esse controle. Como Infelizmente, a gente o não gato, tem esse controle. como o gato tá ilustrando bem, passando atrás de mim, né? Nós estamos há mais de uma hora aqui, uma hora, já são 9h13. Eu vou verificar aqui se temos mais perguntas, até para que a gente também não canse os nossos, né, as pessoas que vieram nos prestigiar aqui, vieram prestigiar a nossa querida Priscila hoje aqui diante desse assunto tão importante que é esse tema de ansiedade. E A a, doutora Angélica Pri está perguntando qual a diferença de ataque de pânico e crise de ansiedade. tá. Antes de responder, Angélica, é até importante falar, né, que a gente vai abrir depois uma caixinha de perguntas, né, no Instagram da Ana. E aí, sim, depois disso, se vocês lembrarem de alguma coisa, vocês podem mandar lá. E aí eu vou respondendo por lá. A Ana vai respondendo para vocês, mas ela vai conversando comigo e eu vou respondendo. Angélica, a crise de pânico, ela tem a ver com o transtorno de pânico. Quando o transtorno de ansiedade que a pessoa tem é relacionado a pânico. Então, ela tem o medo iminente da morte, digamos assim. A crise de pânico, ela geralmente tem associação com o medo iminente da morte. Agora, em relação à crise de ansiedade, a crise de ansiedade ela pode vir de outras formas, né? Ela pode vir numa crise de choro, numa sensação de esgotamento físico, emocional, numa reação exacerbada, sabe? De agressividade, de irritabilidade. Então, ela pode se manifestar de outras formas. Essa é a diferença. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que é super pertinente, além de todas as outras que nós já respondemos, que você já sanou de dúvidas aqui. A ansiedade pode afetar a imunidade? Diante do que a gente está vivenciando aqui, como a nossa imunidade fica diante de todos esses gatilhos aí? Então, a imunidade, ela não é um negócio tão frágil, digamos assim, né? Mas a nossa imunidade, ela está diretamente ligada com os nossos hábitos de vida. Então, lógico que tem as doenças, né? Que dão predisposição, né? Para Isso. a imunidade estar baixa, mas tirando isso, o meu estilo de vida favorece uma imunidade boa, uma imunidade ruim. Tipo, vitamina D, sabe? Vitamina D é um negócio que, assim, é difícil quem tenha a vitamina D estável, sabe? Então, a pessoa faz uma suplementação alimentar, né? Ela faz uma suplementação vitamínica, ela toma sol, ela se exercita,
ela se alimenta direito, ela dorme direito, sabe? Quais são esses hábitos dela? Porque às vezes a pessoa na pandemia, como ela tá só em casa, ela quer buscar prazer imediato. E aí, quais são esses prazeres imediatos? Vou largar de mão, vou ficar sedentário, eu vou comer porcaria, porque eu preciso de prazeres imediatos. Eu vou procrastinar, não vou conseguir fazer, tá muito difícil. Vou ficar sentado o dia inteiro no sofá. Vou beber o dia inteiro, sabe? Durante a semana. Então, isso tudo prejudica a sua imunidade. A ansiedade, ela é um fator que pode provocar o seu mal, digamos assim, né? O seu hábito de vida, né? O seu estilo de vida que está disfuncional para aquele momento e aí, por consequência, pode prejudicar a imunidade. Perfeito. Vamos encerrar aqui a nossa live, até para não cansar vocês e também a nossa entrevistada de hoje, a nossa convidada, tá? Fechando aqui o nosso bloco, a nossa live, Priscila, eu queria que você nos falasse qual a importância de buscar por nós profissionais, né? Que nós somos duas pessoas da mesma área, qual a importância de buscar por profissional? Você falou, vou até falar um pouquinho bem antes, você falou da avaliação neuropsicológica, o quanto ela é importante para uma questão de diagnóstico diferencial, né? Você me falou que tem paciente, chega até você uma questão de déficit atencional, mas aí vem transtorno de ansiedade. O quanto isso é importante, essa diferenciação e chegar num diagnóstico em que, não, você não tem isso, mas sim, e isso então dá um norte, dá um caminho, quanto essa avaliação é importantíssima, né? Então, no aspecto geral, desde psicologia, psicoterapia, ou mesmo avaliação neuropsicológica, qual a importância de buscar esses profissionais? A avaliação neuropsicológica, além da questão do diagnóstico diferencial, mas eu acho ela super importante para você conhecer a sua cognição, sabe? Sim, Então, importantíssimo. qual é a sua melhor memória, por exemplo? Se você aprende melhor vendo, se você aprende melhor ouvindo, sabe? Isso faz diferença depois, né? Às vezes uma estratégia para uma pessoa não funciona para você, por causa disso, você está estimulando uma via que para você não é tão legal enquanto uma outra. Interessante. Verdade. Então, conhecer a sua cognição é fundamental, sabe? Fundamental. Então, a avaliação neuropsicológica é super recomendada por conta disso. E a psicoterapia, ela é muito importante. Primeiro, para você melhorar seu autoconhecimento, né? Você saber mais sobre você mesmo. Parece ridículo você falar isso, Priscila. Como assim eu não me conheço? A gente não se conhece, a gente não para pensar sobre a gente, sabe? Sobre os nossos interesses, sobre os nossos sentimentos, nossos pensamentos. A gente não fica se analisando, sabe? Então, passar autoconhecimento é um processo de se autodescobrir, né? De se autoconhecer, como a palavra diz, né? É conhecer mesmo, conhecer o que você sente, o que você já sentiu, o que você pensa, o que você já pensou, né? Então, isso é super importante. E para quem tem a ansiedade elevada ou em nível patológico, desenvolver estratégia. Qual é a melhor estratégia para você? Né, para identificar gatilho, para manejar a ansiedade, para ajudar a ansiedade a estar a seu favor e não contra você, né? Então, quais são as principais estratégias que funcionam para você para ajudá-lo a ter uma boa qualidade de vida, né? A desenvolver pensamentos mais funcionais, né? Puxando sardinha para TCC, para construir crenças funcionais, né? Para as suas crenças centrais, elas desencadearem pensamentos automáticos que sejam funcionais, que sejam diretivos mesmo, sabe? Para a sua vida, para o seu gerenciamento de vida, né? Muita gente também não tem um bom gerenciamento de tempo, né? Mas porque não sabe estabelecer meta, não sabe estabelecer rotina, como você colocou, né? Às vezes coisas simples, assim, do horário que eu vou dormir, do horário que eu vou acordar, sabe? Tem gente que não tem controle disso, né? Então, por quê, né? O que é que impede disso acontecer? Então, a terapia, ela pode ajudar muito nisso também. Muito. E existem outras estratégias para, nos casos graves de ansiedade, mais pra frente eu vou lançar um livro. Eu sei que é sobre traumatismo craniano, mas... Perfeito. Já falaram aqui, hein, que logo mais você vai estará publicando o livro. Eu vou explicando um livro. São os resultados do meu mestrado, mas eu vou abrir um pouco mais, sabe? Para outros aspectos.
Perfeito. O Maurício está bem por dentro, e a Vanessa também, né? Que acho que são as pessoas que eu vi do nosso grupo, que a gente conversa bastante sobre. Sim, estão aqui. Fiquei feliz com a presença de todos e deles também. Então, eu estou pesquisando bastante estratégias de intervenções diversas, que não só os fármacos e a psicoterapia, sabe? Existem outras estratégias, principalmente naqueles casos onde a medicação já não faz mais efeito. Às vezes, Sim. o transtorno de ansiedade ele está num nível patológico tão grave que a medicação e a psicoterapia elas não ajudam a tirar a pessoa daquela crise, então elas precisam de uma outra intervenção. Existem as estimulações magnética transcraniana, estimulação por correntes contínuas, estimulação por LED, então estimulações cerebrais, sabe? Onde coloca tipo eletrodos no seu cérebro e estimula diretamente o seu cérebro para favorecer a neuromodulação. Então, isso pode também ser super legal para tratamentos de ansiedade grave resistentes à medicação. Conversa com seu médico. Existem alguns grupos de pesquisa no Instituto de Psiquiatria, principalmente, né, que é onde a gente meio que está, né? Pacientes com transtornos de humor, não só ansiedade, para fazer esse tipo de experimento, esse tipo de tratamento experimental, que também pode ajudar. Tem várias evidências que mostram resultados positivos para tratamentos de ansiedade nesses casos. Perfeito. Tem muitas pessoas aqui pedindo para a gente fazer outra live. Olha só que bacana. Muito bom conteúdo, Bruno, a Vanessa, agradecendo a todos aqui pela presença de vocês, a todos que se dispuseram aqui para nos prestigiar, para prestigiar a nossa querida Priscila. E todas acredito que nós sanamos todas as perguntas aqui, todas as dúvidas que vocês tiveram. Se tiver mais perguntas relacionadas ao tema de hoje, nós abriremos uma caixinha de perguntas, assim como a Priscila já falou, e sanaremos também por lá, pelo Stories aqui do Instagram. Então, sou grata a todos, a você, Priscila, que dispôs do seu tempo precioso para estar aqui conosco, falando sobre esse tema tão importante, que você é pesquisadora assídua aí de toda essa questão. Parabéns por todos os seus títulos, parabéns também pelo seu empenho, pelo seu esmero, né, em buscar mais informações, de buscar qualidade de vida para todos os pacientes, né, ter os interesses em comum, né, ter a qualidade de vida e ver esses pacientes bem, saber onde que a gente pode, para onde direcionar em relação a projetos. Deixe os seus contatos aqui para quem tem, como que a gente pode te encontrar, como que as pessoas podem te encontrar. Sim, sim. Eu também agradeço muito o convite mais uma vez. Agradeço a presença de todo mundo, amigos, colegas de trabalho, os meus alunos queridos. Saudades de vocês presencialmente. Bom, acho que a minha página no Instagram ela é aberta, ela pode ser um e-mail também, né? Eu tô marcada na live, então acho que é fácil me encontrar. Tem e-mail, também telefone. Vocês podem me pedir. O Instagram acho que é o meio mais fácil, né? Tá todo mundo aqui conectado no Instagram. Sim. É só me mandar mensagem lá no direct e eu respondo todo mundo, mesmo que eu não siga, fica aberto lá, então eu consigo ver e responder e enfim. Para quem é de São Paulo, né? Eu atendo em Mogi das Cruzes e eu atendo em São Paulo, na Zona Oeste de São Paulo. Né, vizinha da Ana, então é possível me encontrar se precisarem marcar ou quiser marcar um bate-papo, uma conversa, também estou super à disposição. Perfeito. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sou muito grata mesmo aqui por vocês entrarem, permanecer até aqui o fim da nossa live. Fizemos uma hora e 25 minutos aqui de live, então vamos encerrar para que também não fique um momento extenso aí, que vocês não se cansem também, né? Aqui no Instagram está tendo um novo formato, né, de salvar as lives. Acredito que eu não descobri ainda, mas eu vou descobrir agora aqui que a gente terá, assim que a gente finalizar aqui, de como que é o formato de salvar a live, porque agora vocês viram que antes nós tínhamos 1 hora de live e que a gente ficava tentando encerrar muito rápido. Agora a gente tem essa folga, né? Temos mais tempo para
agradecer todos e não fugir de vocês, que não é o nosso caso aqui. Mas eu vou tentar salvar para quem não assistiu, não acompanhou e quiser rever novamente toda a questão de técnicas que a gente informou, que a Priscila trouxe para vocês, questão bem do dia a dia, para que vocês possam colocar em prática e que vocês tenham qualidade de vida, saúde mental, que nesses tempos, em todos os outros momentos da sua vida, é muito importante para que você siga com o que você deseja, com seus projetos de vida, com se conhecer de verdade. Que você tenha essa clareza, que você continue no seu momento presente, que você consiga viver em sociedade de uma maneira equilibrada, que você consiga lidar com todas as diversidades da vida e se cuidem. Cuide de você, cuide dos seus familiares e cuide principalmente do seu bem mais precioso também, que é a sua saúde mental e o seu cérebro. Tá? Cuide das suas curvas, como a gente já costuma falar, né? Porque elas são bem importantes. Sim, sim. E procure ajuda quando você se sentir confortável, sentir necessidade. Para quem não tem recurso financeiro nenhum, nas universidades onde tem o curso de psicologia, é possível realizar atendimento gratuito. Tem várias universidades, eu posso dizer a nível Brasil, né, que realizam os atendimentos. E também tem alguns grupos, né, que os hospitais, enfim, né, que realizam para poder fazer atendimento psicológico gratuito. Fora que tem CAPS, tem UBS também, que também realiza esse trabalho, né? Sim, verdade. E estamos à disposição. Todos já têm aqui o meu Instagram. Eu, como a Priscila, assim como falou, eu atendo aqui em São Paulo, atendo na Avenida Paulista. Então, fique à vontade para entrar em contato conosco, tá bom, gente? Então, boa noite. Muito obrigada, Priscila, mais uma vez. Foi um prazer tê-la aqui conosco, tá bom? Prazer foi todo meu, gente. Até a próxima. Um abraço, tchau.